Oi, povo! Hoje a gente vai continuar, então, falando da parte de cinemática ainda. A gente ainda não mudou para outra parte da mecânica, vamos continuar com a parte de cinemática. E hoje a gente vai fazer análise de projéteis, de movimentos de projéteis. Então, até agora a gente fez análise de movimentos na horizontal, a gente fez análise dos movimentos na vertical, quando a gente está falando de queda livre. Na horizontal a gente fez lá de MRU, MRUV. Na vertical a gente fez de queda livre, certo? Na aula passada. E agora a gente vai fazer de movimento de projéteis, que é como se fosse a diagonal deles, certo? Então, movimento de projéteis, o que é? Quando eu tenho uma pedra arremessada por alguém, quando eu tenho uma flecha disparada pelo arco, quando eu tenho a bola chutada pelo goleiro no tiro de meta, quando eu tenho uma carga lançada por um avião, um voo, uma bala lançada por um canhão. Então, esses são tipos de movimentos de projéteis, tá bem? Então, imagina que eu estou arremessando alguma coisa, então ele vai fazer um desenho como se fosse isso aqui, ó. Beleza? Então, jogando giz aí, para ver se vocês entendem. Aí então eu vou fazer aquela análise histórica, de novo, do movimento de projéteis. Então, para o tio Aristóteles, o que acontecia? Os projéteis se movem para longe da mão de quem os empurrou pela ação do meio, que imprime ao projétil um movimento mais rápido do que o transporte ao seu lugar natural. Então, sabe aquela da flecha? Como se a flecha perfurasse. Eu trouxe, acho que a imagem na aula passada disso. Então, é como se a flecha perfurasse o ar, e aí a flecha ia empurrando, empurrando, até que chega uma hora que o objeto quer cair. Então, o ar empurra, 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 chega uma hora que o objeto quer cair e ele cai aqui. Então, esse aqui seria o tipo de movimento segundo Aristóteles. Então, o movimento de projéteis seria mais ou menos assim, essa trajetória que ele deveria fazer. Aí eu tenho o tio Buridan. O tio Buridan, ele é novo. No primeiro momento, o impulso inicial vence a gravidade e o corpo se desloca na direção do arremesso. Quando o impulso começa a esgotar-se, a gravidade passa a vencê-los e a trajetória se curva para baixo. Finalmente, terminado o ímpeto do arremesso, o corpo cai verticalmente. Então, como seria assim? Chega uma hora que eu arremesso alguma coisa, então o meu arremesso ele é maior do que a gravidade, mas aí chega uma hora que a gravidade vai puxar ele para baixo. Então, o trajeto do tio Buridan seria mais ou menos esse aqui. Então, ele vai reto, 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 que seria a hora que eu arremesso, reto, 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 até que chega uma hora que ele vai curvar, por conta da gravidade, certo? E aí eu tenho, para o tio Galileu, o seguinte: o movimento de um corpo arremessado seria uma superposição desde o início de dois movimentos dependentes, um na direção do arremesso e um na direção da queda na vertical. Então, quando eu tenho superposição, eu tenho um movimento que está superposto com o outro. Então, eu tenho dois tipos de movimento em um movimento só. Então, para o tio Galileu, o movimento seria esse aqui, e que é o que a gente tem, né? Se eu arremessar alguma coisa, é isso aqui que ele vai fazer, certo? Então, o movimento de projéteis pode ser interpretado como uma superposição de dois movimentos independentes. Quais movimentos independentes? O movimento tanto na horizontal quanto o movimento na vertical. Então, por isso que a gente faz essa análise, primeiro ele na horizontal e depois ele na vertical, para que a gente possa fazer a análise de projéteis. Para que é importante? Por exemplo, isso foi muito importante nas guerras, isso foi muito importante hoje, se você vai pular de paraquedas, por exemplo, é importante você saber. É importante você saber na hora de você pular de um carro. Então, esse tipo de movimento ele é mais corriqueiro, às vezes, do que movimentos que são da horizontal ou da vertical. Então, movimentos importantes para a gente, que foram muito importantes
na história também. Então, como que eu faço essa superposição? Então, eu imagino um movimento na horizontal sem gravidade. Então, como se eu jogasse um negócio e ele continuasse lá toda a vida, para sempre, toda a vida, obviamente. Assim, continua sem gravidade estar atuando nele. Então, eu jogo e ele vai ficar flutuando aí por todo lugar. E eu tenho um movimento, por exemplo, de queda livre, que é o que eu jogo, ele cai assim, certo? Então, esses dois tipos de movimento, se eu sobreponho, esse aqui é o meu resultado. Então, o C é o meu resultado do movimento horizontal e vertical combinados. E aí, se eu faço uma análise, por exemplo, gráfica deles, é isso aqui que sairia. Então, esse aqui é o movimento correto e esse aqui seria a minha análise dele tanto no X quanto no Y. Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar esse tipo de movimento, quando a gente vai estudar esse tipo de movimento, a gente faz, primeira coisa, vai decompor os movimentos tanto na direção X quanto na direção Y. E daí, na segunda coisa, a gente vai fazer a análise dos movimentos nessas direções. Que é a análise de movimento? A posição, a velocidade deles nesse tipo de movimento. Então, na física, basicamente, até inclusive lá na física moderna, a gente sempre vai ficar estudando posição e velocidade das coisas. Então, quando a gente está, por exemplo, na física moderna, a gente estuda posição dos elétrons, certo? Então, aqui não vai ser diferente. Na parte da mecânica, a gente sempre quer saber posição e velocidade de qualquer tipo de corpo. Tá? Então, vamos fazer lá a análise na direção X. Então, na direção X eu tenho MRU e com uma velocidade de módulo V0. Então, se eu tenho MRU, então significa que eu tenho uma velocidade constante o movimento inteiro. O MRU, o movimento retilíneo uniforme, certo? Ele vai me dizer, então, que eu tenho uma velocidade constante o movimento inteiro. Independente aí da aceleração gravitacional, independente se ele está caindo ou não. Então, na direção X, eu faço a análise dele com uma velocidade constante. E qual vai ser o valor dessa velocidade? A velocidade vai ser o valor com que eu arremessei a bolinha. Então, como é um arremesso, isso aqui, ó, quando ela sai da minha mão, por exemplo, ela já tem um valor de velocidade. Eu vou fazer de novo com o giz, que eu não quero perder minhas bolinhas. Mas a hora que eu jogo, ó, ele já vai ter uma velocidade na hora que eu tô largando ele, certo? E o espaço que ele vai percorrer, o espaço X que a bola percorre, num tempo t qualquer, vai ser dado como x igual a v0t. Então, esse espaço seria o quê? Se eu jogo aqui, se eu arremesso, aonde ele parar, que não é nesse tipo de caso que ele não tem que continuar. Mas se eu fizer assim, ó, e ele para lá, então o meu x vai ser da onde eu arremessei, que no caso foi aqui, até onde a minha bolinha tá. Isso eu vou explicar direito para vocês quando a gente for fazer uma análise lá no simuladorzinho, no FET Colorado, mas é isso que eu quero saber. Eu quero saber a posição final dele em relação a onde ele arremessou. Então, é por isso aqui, x igual a V0t, sendo V0 o valor que ele vai dar no exercício. Então, isso também, quando a gente resolver os exercícios, vocês vão perceber. E isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, tá? Então, aqui na direção x, eu tenho velocidade constante de valor inicial. Então, se é 20 metros, se é 30 metros, 15 metros, 5 metros por segundo, vai ser isso, a velocidade, o trajeto inteiro na direção x, tá? Já na direção y, eu tenho movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu tenho queda livre, está partindo do repouso, e eu tenho, então, por ser queda livre e por estar partindo do repouso, eu tenho que velocidade inicial em y vai ser 0, tá? Então, a velocidade inicial em y é 0. Velocidade inicial em x é a velocidade inicial do trajeto todo, velocidade dele. Em y, velocidade inicial ela é 0. Então, essa velocidade com que ele está saindo da minha mão é 0, tá? Na direção y. Tem que ficar bem claro na cabeça de vocês.
E aí o y, ele vai me dar a coordenada y. Então, ele vai me dar, basicamente, por exemplo, a altura. Eu quero saber a altura que ele foi arremessado, ou a altura que ele vai cair, ou qual foi a altura máxima dele, aonde ele caiu em relação ao que ele caiu, tá? Então, a altura dele, então a coordenada dele em y, eu tenho que vai ser meio de gt ao quadrado. Da onde que eu tiro isso? Da onde que eu tirei tanto esse aqui, x igual a v0t, quanto esse aqui? Daquelas equações. Daquelas 6 equações lá que eu passei para você de movimento retilíneo e movimento retilíneo uniformemente variado, todas as equações lá, essa aqui, ela é a função horária da posição. Óbvio que eu estou querendo falar de posição, então eu pego a função horária da posição, certo? No MRUV, e aí eu já fiz a análise de V0 ser igual a 0. Então eu já vou direitinho aqui. Y igual a meio de gt ao quadrado. Então, onde G é igual à aceleração gravitacional. Ele tem um valor de 10. Tá? E aí eu tenho a velocidade, o vetor velocidade da bola, num ponto qualquer da trajetória, é tangente à curva. Assim, esse valor pode ser decomposto em duas componentes perpendiculares entre si. Então, a velocidade com que ele chega lá, então a hora que eu arremesso, ele chega lá com uma velocidade, certo? A hora que eu arremessei o meu giz aqui, ele vai chegar lá com uma velocidade. Qual velocidade? Opa, mordomia, não vamos quebrar a TV. A hora que ele chega lá, ele vai chegar com uma velocidade, e aí eu vou poder fazer essa análise dessa velocidade da seguinte forma. Se eu tenho que o meu trajeto é dessa forma aqui, ó, que é o que a gente está falando, então se eu pego um ponto, fazer de branco, a minha velocidade aqui, ó, nesse ponto aqui, ela é tangencial. Isso significa que ela é isso aqui, ó, tangencial à minha curva. Isso aqui a gente já fez. Se ela é tangencial dessa maneira, a hora que eu aplico, que ela é uma diagonal, né? Então, o que que eu preciso fazer? Preciso ver as componentes dela em y e em x, certo? A hora que eu faço aqui as componentes dela em y e em x, eu sei que esse aqui vai ser o meu valor em y e esse aqui vai ser o meu valor em x, certo? E aí, o que que eu tenho lá? Eu vou ter que minha velocidade vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui também não é novidade para vocês. Quando eu tenho a análise lá dos vetorzinhos, a decomposição dos vetores. Então, se eu quero saber a velocidade com que ele cai lá, é dessa maneira que eu acho. V igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse x, então, é relacionado à velocidade. Calma que lá na frente a gente vai fazer um exercício, daí vocês vão entender melhor, tá? Se eu pego, então, faço análise da velocidade nas duas componentes, então, componente da velocidade na direção x, esse aqui, tá? Da velocidade na direção x, vai ser o valor da velocidade inicial, beleza? A hora que eu arremesso, então, esse valor aqui vai ser o valor do V0, do movimento, beleza? E então ele vai ser constante, e ele vai ser constante o tempo todo. Se eu faço na velocidade na direção y, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, então significa que a minha velocidade ela vai variar de acordo com a trajetória, certo? Então significa que para eu saber esse valor aqui, ó, de y, na minha trajetória, esse valor de y, eu vou fazer o quê? Vy igual a gt. Isso aqui também, de novo, tirei lá da equação da velocidade, função horária da velocidade no MRU, V, certo? Então, eu tenho aqui, como V0 é 0, então eu tenho que Vy vai ser gt, sendo G 10, sempre vai ser 10, tá? Outra coisa, eu quero saber sempre
a posição, eu quero saber sempre a velocidade da minha partícula, e nesse caso o meu tempo ele vai ser igual. Então esse tempo aqui, esse tempo, cadê? Esse tempo aqui e esse tempo aqui, ele vai ser o mesmo, porque eu estou fazendo análise desse tipo de movimento. Então, a hora que eu jogo, eu tenho que daí fazer análise do todo, ele vai ser o valor, tipo, sei lá, se demorou 5 segundos para cair, então esse vai ser o valor do tempo. Para isso, eu tenho um experimento que é bem interessante, que é, por exemplo, se eu tenho 2 bolinhas, tá? E eu pego, por exemplo, na mesa ou de uma altura, e eu dou um peteleco nessa bolinha para que ela faça esse tipo de movimento, certo? Eu dou um peteleco para que ela faça esse tipo de movimento. E ao mesmo tempo e à mesma altura, eu largo a bolinha para que ela faça isso aqui, da mesma altura, né? Se eu fizer isso aqui, elas vão cair no chão ao mesmo tempo. Então isso aqui mostra para mim como o tempo ele é independente dos movimentos. Se eu tenho tanto movimento de queda livre quanto movimento de arremesso, eu tenho tempo igual. Então eu tenho um videozinho desse provando para vocês que é igual. Se tiver diferença, é normalmente no delay da professora de largar ao mesmo tempo, que você precisa largar ao mesmo tempo, tá? Tenta fazer isso em casa para vocês verem, é divertido. Então olha lá o videozinho que eu preparei para vocês em relação ao tempo no movimento tanto em X quanto em Y. Então, tenta fazer isso em casa, tá? Se quiser gravar para me mandar, pode gravar. É bem divertido fazer essas coisas assim. É o delay, na verdade. São pequenos experimentos que a gente consegue ver a física, que é divertidinho, beleza? Então, aqui nesse momento da aula, eu tenho mais uma simulação para mostrar para vocês. Então, tudo que eu expliquei na aula, agora eu vou explicar mostrando o simulador para vocês. Então, eu já vou sumir, vou deixar só a tela e eu já volto com vocês para o outro momento da aula, que é a resolução de exercícios, beleza? Gente, então, para a gente poder visualizar tudo que eu estava explicando até agora para vocês, eu vou utilizar esse aplicativo aqui do FET Colorado, tá? Que eu já apresentei ele na aula passada para vocês e agora eu vou trabalhar com ele de outra forma. Então, para caracterizar o tipo de movimento que a gente estava falando, só vou organizá-lo assim dessa maneira, beleza? E vou colocar aqui, ó. Vou tirar a resistência do ar. Vou colocar como componentes tanto no eixo X, tanto no eixo Y. E o vetor que eu quero analisar é o vetor da velocidade, certo? Vou colocar aqui uma velocidade inicial de 16 metros por segundo. E perceba, quero que vocês notem que o vetor que aparecer no eixo X, ele não vai mudar. E o vetor que aparece no eixo Y, ele começa 0 e ele aumenta no decorrer do tempo, certo? Então, vou colocar aqui lento também pra gente analisar. Então, esse é o tipo de movimento que a gente estava trabalhando até agora, certo? Vou colocar de novo. E agora a gente faz as observações necessárias. Quais observações necessárias? Veja. Meu vetor velocidade aqui, no eixo Y, vai aumentando. Vou colocar uma velocidade menorzinha aqui. Aqui, ó, velocidade que no eixo Y não existe, só existe a velocidade no eixo X. Aqui, ó, um valorzinho. E a partir do momento que eu dou o play, que seria a hora que alguém arremessa alguma coisa, ele
vai começando a nascer uma velocidade no eixo Y. Então, ainda ganhei 2 estrelinhas, certo? Então, de novo aqui para vocês enxergarem que a velocidade no eixo Y, ela tá aumentando, e essa velocidade aqui, ó, no eixo X, ela não varia. Isso aqui me mostra exatamente o quê? Que no eixo Y eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, e no eixo X eu tenho um movimento retilíneo uniforme, certo? Uma coisa aqui. Vai ser 2 estrelinhas. Bom, enfim. Se eu colocar aqui o total, que é o que eu quero saber quando se trata de velocidade tangencial, que a gente vai ver isso nos exercícios que a gente vai resolver agora. Então, a velocidade... Bom, deixa eu fazer a trajetória primeiro. Agora, vocês conseguem perceber que a minha velocidade está sempre tangencial à minha trajetória aqui, a trajetória da bala de canhão, certo? Então, eu vou começar aqui com ela total e vou separar em componentes, ó, pra vocês entenderem. Então, essa minha velocidade, ela vai ser a soma das minhas velocidades ao quadrado, certo? Que é vindo lá do teorema do tio Pitágoras. Quando a gente está falando de vetores em direções opostas, beleza? Deu para entender? Então, como é que fica aqui o quesito velocidade, certo? Pronto. Se eu colocar aqui também a aceleração, a gente consegue perceber que só existe aceleração no eixo Y. Por isso que eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado só no eixo Y. Ó, se eu tirar a aceleração daqui, o que vai acontecer? Só tenho no eixo Y, não existe velocidade no eixo X. Velocidade não, desculpa, não existe aceleração no eixo X, certo? O que a gente consegue, então, enxergar tudo que eu estava explicando até agora, como é velocidade, certo? Disso aqui. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho a altura, que é o que eu calculo quando eu calculo y, e eu tenho a distância quando eu calculo x, certo? Aqui vai ser a minha altura máxima, por exemplo, e aqui, obviamente, minha altura mínima. Nesse ponto aqui, ó, ponto 1 segundo, eu tenho 10 metros em x e 7,1 em y. Então, essa é a minha coordenada. 10 metros em x e 7,1 em y, certo? Vou fazer aqui só mais uma vez, para vocês entenderem tudo que eu estava explicando. Então, agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês relacionado a isso aqui, tá bem? Então, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai resolver um exercício para que vocês vejam como que a gente resolve exercícios desse tipo, tá? Então, lá, exemplo. Lança-se uma pedra com uma velocidade horizontal V0, 20 metros por segundo, do alto de um penhasco, como mostra a figura a seguir. Desconsidere a resistência do ar. Então, a figura é essa aqui. Isso aqui tá no livro de vocês, tá? Então, a figura é do molequinho lá atirando uma pedra. Beleza? Agora, ele quer saber qual a posição da pedra 3 segundos após o lançamento. Ele quer saber 3 segundos após o lançamento aonde essa pedra está. Então, em relação a x e em relação a y. Então, vamos lá. A gente vai fazer a análise
primeiro em x. X sempre vai ser mais fácil fazer análise. Então, na direção horizontal, eu quero saber o valor do x. Eu sei que V0 é igual a 20 e eu sei que o t é igual a 3 segundos, certo? Eu vou usar lá, x igual a V0t. Eu tenho que V0 é 20, t é 3, então meu x é igual a 60. Só isso? Só isso. Então eu sei que 3 segundos depois do que o menino lançou, a minha pedra vai estar a 60 metros do menino. E agora eu vou fazer na direção vertical. Quero saber o y. V0 eu sei que na direção vertical é igual a 0 e o tempo é 3, porque o tempo é igual em todos os movimentos. E aí eu vou usar então y igual a meio de gt ao quadrado, certo? Y igual, o g eu sei que é 10, tá? Sempre vai ser 10, então meio de 10 vezes t ao quadrado, que vai ser 9, já coloquei direitinho aqui. Então y igual a 45 metros, certo? Então após 3 segundos, a pedra estará passando por um ponto da curva parabólica, cujas coordenadas são x 60 metros e y 45. Então eu sei, por exemplo, que após 3 segundos, essa pedra não está no chão. Ela ainda está na minha trajetória, ela ainda está percorrendo, provavelmente está nesse ponto ou nesse ponto, enfim, certo? Vamos lá. Qual é o valor da sua velocidade nesse instante? Então, nesse instante eu quero saber, tipo, por exemplo, se aqui fosse 3 segundos, eu queria saber qual é o valor dessa velocidade aqui, ó, certo? Então, na direção x, a velocidade permanece igual, porque a gente sabe que é um movimento retilíneo uniforme, então a velocidade em x vai ser 20 metros. Então eu tenho que esse valor aqui vai ser 20 metros por segundo. E na direção y, que eu quero saber isso daqui, ele vai ser Vy igual a gt. Então Vy igual a 10 vezes 3. Só isso, só isso. Então a velocidade em y é 30 metros. Então eu tenho que esse valor aqui é 30, eu tenho que esse valor aqui é 20, então o que eu vou fazer? V igual a raiz de v, da velocidade em x ao quadrado mais o valor da velocidade em y ao quadrado. Então, nesse caso, vai ser o quê? Ó, aqui, ó. Velocidade em x, eu sei que era 20, então 20 ao quadrado, 400. Velocidade em y, eu sei que era 30, então 30 ao quadrado, 900. Raiz de 1.300, então a velocidade vai ser aproximadamente aí 36 metros por segundo. É só isso que a gente vai fazer, beleza? Agora eu vou passar para outro momento da aula, que eu vou fazer com vocês um experimento. E aí eu peço, por gentileza, que vocês... Isso vai ser avaliativo. Então, esse bimestre, a parte de projetos, a parte de trabalho de habilidades, eu vou passar, a princípio, vou passar 2 experimentos para vocês fazerem. Pode ser que aumente, pode ser que seja 3. Eu ainda estou pensando num terceiro, talvez. Mas, a princípio, vai ser 2, que a gente vai fazer o pêndulo e a gente vai fazer esse que eu vou mostrar na aula de hoje. Então, vocês vão ter, para essa aula, eu vou dar mais ou menos 2, 3 semanas, 3 semanas para vocês me entregarem o quê? Grava vocês fazendo o experimento, tá? E me manda, eu vou fazer análise disso. Vai ter exercício para vocês fazerem essa semana tem exercício. Eu vou falar para isso para vocês lá no final do vídeo ainda, quais são os exercícios. Também vai estar lá, tá no PDA de vocês, quais são os exercícios. Então, essa semana tem exercícios, mas o experimento que eu quero fazer vai ser projeto de vocês, tá? Então, projeto que vocês vão grava vocês fazendo o experimento individual e vocês daí vão ter algumas coisinhas para completar, para fazer tipo uma espécie de relatório, beleza? Eu quero ver vocês fazendo, vai completar para mim e isso vai compor a nota de projetos de vocês, tá? Então, vou preparar as coisas aqui, daí eu vou mostrar para vocês
qual é o experimento dessa vez. Então, mesmo longe, a gente vai conseguir fazer alguns experimentinhos, beleza? Gente, olha só. Então, o experimento dessa vez, que vai fazer para análise pro projeto de vocês, ele é dessa parte de projéteis, obviamente, né? Ele vai consistir no seguinte. Então, essa parte aqui, o que vocês vão precisar? Papel carbono e papel milimetrado. E vão precisar de uma placa lisa. Então, essa placa aqui eu fiz, mas eu improvisei ela, tal. Isso vocês conseguem fazer com um livro ou, sei lá, se vocês tiverem essa prancheta em casa, faz isso, assim. Vocês vão ver que na física a gente consegue fazer bastante experimento com materiais baratinhos e materiais de casa, tá? Veja, deixa eu tirar aqui só para vocês verem. Então, o que eu fiz? Nessa minha prancheta, é aquela prancheta normalmente de professor de educação física, sabe? Que usa lá para fazer a chamada. Eu tirei só aquela partezinha de colocar o papel e eu acrescentei esse negocinho aqui que era de EVA, desses tapetes de casa, assim, que minha sobrinha usava, porque para eu demonstrar aqui para vocês, para mim era mais fácil ter esse suportezinho, tá? Então aqui eu coloquei ponto A e ponto B. O que vai acontecer? Eita! Cadê o meu papel? Foi pra lá. Não, o outro. Isso. Esse papel aqui, vocês vão receber, que ele tá dando as informações que vocês precisam fazer. Então, esse vai estar lá no PDA de vocês, com todas as informações que a gente precisa fazer. E eu vou ler isso pra vocês, tá? Vamos lá. Materiais necessários. Esse quadrinho aqui, liso. Uma bola densa. Nesse caso, eu tô usando uma bola de sinuca. Eu tentei isso com bola de ping-pong, eu tentei isso com bola de gude, não deu certo. Obviamente eu sei que nem todo mundo vai ter uma bola de sinuca. Eu tenho uma bola de sinuca em casa porque meu irmão tinha uma bola de sinuca. Não sei porquê, não pergunte isso, foi da adolescência dele isso aqui. Mas se vocês tiverem uma bolinha assim, sei lá, uma bolinha mais densa possível, para poder fazer a marcação no papel carbono. Pro vídeo, professora, eu não consegui fazer isso, eu não consegui uma bolinha que fizesse essa marcação no papel carbono. Faz o vídeo, pelo menos me mostrando que vocês fizeram a trajetória da bolinha, beleza? Papel sulfite ou milimetrado, uma bolinha maciça, papel carbono, cronômetro e régua. Então esse cronômetro vocês pegam no celular e régua vocês têm em casa provavelmente, tá? Então essa plaquinha aqui, o que vocês precisam fazer? Vocês vão colocar o papel milimetrado por baixo e o papel carbono por cima, que ele fique dessa maneira aqui, ó, tá? Porque quando eu escrevo nesse papel carbono, quando eu risco ele, vocês vão ver que ele marca o que está embaixo. Então essa é a função do papel carbono. A plaquinha aqui, vocês vão colocar ela numa direção, vocês vão inclinar a placa de vocês, certo? E colocar a bolinha aqui. O intuito desse experimento é que eu jogue a bolinha na direção de A até B, certo? Que eu quero fazer movimento de projéteis. Só que a gente já viu que a hora que eu jogo ele na direção do B, ele vai fazer isso daqui. Então, quando eu jogar essa bolinha, ele vai marcar no papel carbono esse tipo de movimento. E aí a gente vai conseguir fazer a análise dele, tanto em X quanto em Y. Então é isso. Ó, incline a placa de plástico, cubra a placa com milimetrado e em seguida com a folha de papel carbono, lance a bola do ponto A ao ponto B, como mostra na figura, que a figura vocês vão ter aí, tá? E aí vocês vão ver que ela vai parar lá no ponto C. Aí, assim, o que vai precisar? Vocês vão precisar provavelmente de um colega extra aí, mãe, pai, irmão, sei lá, para que a hora que vocês joguem a bolinha, vocês cronometrem. Então isso aqui, dependendo também do tipo que você tem, isso aqui vai ser muito rápido. Quando a gente fizer, vocês vão ver, por exemplo, que no meu vídeo vai dar menos de 1 segundo para
a bolinha fazer essa trajetória. Tem que ser muito rápido. A hora que eu jogo a bolinha, aperto o cronômetro, a hora que ela passar por esse ponto aqui, passou do papel milimetrado, aperta de novo e esse tempo eu preciso de vocês. Façam isso se vocês conseguirem marcar certinho a bolinha não, marcar certinho a trajetória. Faz isso pelo menos umas 3 vezes para você ter um tempo melhor. 3 não, faz 4 vezes que eu não gosto de número ímpar. Vocês vão medir então o tempo e aí vocês vão marcar nessa trajetória aqui, nessa tabela aqui que vocês vão ter, certo? Então é isso aqui que vocês vão fazer. Vão colocar a bolinha, ela inclinada, certo? E aí vão dar um peteleco. Lembrando que a hora que eu der o peteleco, aperta o cronômetro e aí a hora que ela passar por esse ponto aqui, desliga, certo? Então vai ser uma coisa tipo super rápida. Então eu vou tentar fazer aqui que ele faça um trajeto melhorzinho. O ideal é que ele faça um trajeto pela folha toda. Vocês vão ver que às vezes ele pode fazer isso daqui. Mas o ideal é que ele faça pela folha toda. Vamos lá? 3, 2, 1. Então, veja. Ele fez esse trajeto aqui. Certo? Aí a hora que eu tiro o meu papel milimetrado, o carbono, quer dizer, eu vou ver ele fazer isso aqui bem de leve. Tipo, é bem de leve mesmo. Se vocês tiverem a bolinha mais maciça, ele vai fazer uma coisa melhor. Então a prof preparadinha, tipo Ana Maria Braga, eu tenho lá um prontinho para vocês. Então o que vocês vão fazer? Esse aqui, ó, foi o meu trajeto de uma vez que eu fiz aí e eu consegui, daí marquei, reforcei com a lapiseira mesmo o trajeto da minha bolinha. Aí o que vocês precisam fazer? Vocês vão fazer uma análise tanto em X quanto em Y. Como é que vocês vão fazer essa análise? Então ele está falando aqui, ó. Desenha 2 eixos perpendiculares com a origem no ponto em que a bolinha foi lançada. Então, por exemplo, esse papel aqui que eu vou fazer análise aqui pra vocês, eu também vou mandar a foto dele, tá? Veja se parece de boa, não? Então aqui, ó. O que vocês vão fazer? Se a bolinha saiu daqui, então eu vou traçar tanto um eixo X quanto um eixo Y nesse meu trajeto. Então, traça lá o eixo X em cima, tá, gente? Melhor em cima do que embaixo. Então, traça aqui e traça aqui para baixo o eixo Y. Aí eu vou dividir o eixo horizontal em partes iguais. Nesse caso aqui, então, por que é mais fácil com o papel milimetrado? Porque nesse caso aqui eu fiz, ó, de 2 em 2 quadradinhos grandes. Fiz basicamente de 10 em 10 centímetros, onde eu marquei com essa bolinha preta aqui, ó, de 10 em 10 centímetros, marquei. Dividi ele em eixos, em partes iguais, certo? Na vertical, daí o que eu faço? Eu faço a extensão dele na minha trajetória. Então, se tá aqui, ó, na minha trajetória, ele tá nesse ponto aqui, eu estendo para ele, para achar ele no Y. Então, aí a gente consegue, por exemplo, perceber que esse ponto aqui, ó, tá muito próximo desse ponto aqui, tá muito próximo desse, e à medida que eu vou arremessando, o meu tempo aqui, a minha queda, a minha trajetória no eixo Y vai aumentando, certo? Olha a diferença desse ponto para esses pontos aqui. Então eu tenho, nitidamente consigo enxergar que isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado e isso aqui é um movimento retilíneo uniforme. Aí a tabelinha, vocês vão fazer o seguinte, vê o tempo, deu 1 segundo, 3 segundos, quantos segundos forem lá, vocês vão marcar. Então onde está escrito T, vocês vão marcar o tempo total. Aonde está escrito T sobre 8, você pega o valor, divide por 8 e marca. Então esse aqui, ó, se você marcar em 8 partes iguais, eu sei que T sobre 8, eu sei que esse ponto aqui é T. Eu sei que esse ponto aqui é 7T sobre 8. Esse aqui, 5T sobre 8. Tá? E assim sucessivamente. Eu consigo enxergar o tempo da trajetória. Beleza? Com isso, eu consigo. Essa vocês vão anotar. E aí, se vocês puderem, então, o que vocês vão ter que fazer? Preencha essa tabela, tá?
faz a marcação no papel milimetrado, pode fazer lá com canetinha, bem colorido para eu conseguir enxergar, e faz o vídeo me mostrando como é que vocês fizeram essa trajetória. Eu quero ver essa marcação, principalmente as do eixo, tá? Principalmente isso aqui que tá com bolinha, eu quero ver no papel milimetrado de vocês. E aí a gente consegue fazer, provar para vocês agora como que faz essa análise aí, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, tá? Então isso vai valer lá a parte do projeto de vocês. E para encerrar a aula de hoje, então a gente vai fazer também análise de lançamento oblíquo. Então para fazer análise de lançamento oblíquo eu vou fazer no FET Colorado lá para vocês, então eu vejo vocês no FET Colorado. Para finalizar a parte de movimento de projéteis, para a gente, na próxima aula, já começar com um assunto novo, que é movimento circular uniforme. Eu peço por gentileza que vocês peguem a apostila de vocês e a gente vai fazer uma leitura lá da página 18, página 19. Quando ele fala ali de lançamento oblíquo de projéteis, tá? Então a gente vai fazer a leitura e eu vou mostrando para vocês aqui pelo FET Colorado o que o exercício está pedindo. O exercício não, o que ele está explicando que é um lançamento oblíquo de projéteis. Então lá, na página 18, onde está escrito ali aprenda um pouco mais, ele fala o seguinte. O lançamento oblíquo de projéteis. A figura mostra um corpo, uma bola, com uma velocidade inicial V0, formando um ângulo θ com a horizontal, no eixo X. Então esse ângulo θ, se a gente olhar aqui no FET Colorado, ele vai ser esse aqui que eu estou mudando, ó. Tá vendo que tem um ângulo, e o meu ângulo θ vai ser esse aqui que eu estou mudando, e eu vou colocar como 45 graus, certo? Supondo desprezível a resistência do ar, então aqui a gente tira a resistência do ar, tá? Tiramos aqui. A trajetória descrita pelo corpo será uma curva denominada parábola. Esse movimento pode ser analisado como resultante da composição de dois movimentos independentes e perpendiculares entre si, uma na direção horizontal X e outra na vertical na direção Y. Então, o que seria isso aqui, que é o que a gente está estudando até agora, né? É essa parábolazinha aqui, certo? Isso aqui é uma parábola. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui a velocidade inicial, ó. Acertei ali o alvo, beleza? Continuando lá na página 18. Na direção X, o corpo descreve um movimento retilíneo uniforme, com velocidade cujo módulo é V0x. Na direção Y, seu movimento será uniformemente variado e sua velocidade inicial vale V0y em módulo. Veja a figura ao lado. Então, ali tem uma figura de um cara arremessando uma bolinha e a decomposição da velocidade, certo? Se eu colocar aqui no FET Colorado, vou colocar aqui, ó, vou dar uma aumentada nessa minha velocidade inicial. Se eu coloco a composição dos vetores de velocidade, então eu consigo ver tanto muito rápido. Tanto eles aqui, ó, no eixo X quanto no eixo Y. Beleza? Então essa seria a decomposição. Como que fica o meu vetor original, ó, se eu coloco o total aqui, ó. Aqui infelizmente não dá para colocar os dois ao mesmo tempo. Mas é isso aqui, que eu já tinha explicado lá na primeira vez que eu coloquei o vídeo do FET Colorado, certo? O valor de cada uma dessas componentes é V0x é igual a V0 cosseno de θ. E V0y é igual a V0 seno de θ. Então, veja, quando a gente estava trabalhando lá o outro movimento, que foi aquele lá que eu levanto isso aqui, certo? E taco assim. Então, eu tinha que a minha velocidade em y era 0 e a minha velocidade em x era o V0 velocidade inicial, certo? Agora, quando eu tenho esse tipo de movimento
oblíquo, que a gente chama, lançamento oblíquo. Então, a minha velocidade inicial em x vai ser v0, que nesse caso aqui é 16, vezes cosseno de 45, né? Nesse caso aqui. Se fosse, sei lá, 55, cosseno de 55. Se fosse 30, 25, então cosseno de 25, certo? E a minha velocidade em y é essa velocidade inicial, 16 também, ou qualquer que seja a velocidade inicial, vezes o seno do ângulo, em qualquer ângulo que seja. Então, nesse caso, seria a minha velocidade em y seria 16 vezes o seno de 45, certo? Página 19. Vamos em seguida fazer uma análise do movimento parabólico, lançamento oblíquo de projéteis utilizando a figura a seguir. Na verdade, quero que vocês olhem a figura, obviamente, mas prestem atenção aqui na tela, porque a gente vai fazer análise aqui no FET Colorado, certo? Então, a primeira coisa que ele fala lá, o módulo da velocidade Vy diminui durante a subida e cresce na descida. Então, prestar atenção aqui, ó, no módulo velocidade de y. Tá? Então, vamos olhar lá. Diminuiu na subida e cresceu na descida, certo? De novo, ele diminui na subida e cresce na descida. Veja esse ponto aqui, ó, aí a minha velocidade em y, ela é 0. Tá? Então, na altura máxima, nesse ponto aqui, na altura máxima, a minha velocidade, ela é 0. Então, explica, por exemplo, tudo que eu já tinha falado para vocês nos outros vídeos, que quando eu tenho altura máxima, a minha velocidade inicial minha velocidade inicial não, minha velocidade na altura máxima, ela é 0, ela diminui, né? Então, como é o caso nesse aqui em y, que acontece? Veja, ela chega ali no ponto que simplesmente some o meu vetor velocidade em y. Eu mantenho só o meu vetor velocidade em x. Então, aqui eu tenho no y, movimento retilíneo uniformemente variado, que cresce na subida e na descida. Desculpa, diminui na subida e cresce na descida, certo? Ao atingir a altura máxima, o valor da componente Vy é igual a 0. Isso que já até expliquei sem ler ali, ó. O que acontece aqui? Opa, errei o botão. Aqui some o meu componente Vy, certo? A distância horizontal entre o ponto de lançamento e o ponto de chegada é chamada alcance. Então, o alcance é isso aqui, é o valor total da distância x, certo? A altura é o valor total da distância em y. E em x a gente chama de alcance. Então, quanto que alcançaria quando você taca uma bola, chuta uma bola, ou você tem um canhão, uma catapulta, não sei. Aí vocês que escolhem o que vocês querem brincar, certo? Então, o alcance é esse valor aqui, beleza? Na solução de questões envolvendo lançamento oblíquo de projéteis, utilizam-se as equações do movimento uniforme para a direção horizontal e as equações do movimento uniformemente variado para a direção vertical, substituindo a aceleração por g. Então, isso aqui, na verdade, a gente já está fazendo, né? Quanto eu consigo lançar? Isso aqui a gente já está fazendo, que é fazer MRU no X e MRUV no Y, certo? Deixa eu ver aqui mais. O alcance de projéteis disparados com a mesma velocidade depende do ângulo de lançamento, como mostra a figura. Ó, a hora que eu mudo o meu ângulo, eu mudo o meu alcance, certo?
45 graus sempre vai ser o maior alcance, tá, gente? Se você quer que ele vá mais longe, vocês têm que ir a 45 graus. Ó, fui mudando, não mudei nada aqui da velocidade inicial. A única coisa que eu fui mudando foi da velocidade da velocidade final, não, da angulação. A única coisa que eu mudei foi a angulação. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Vou tentar acertar o alvo. Isso não vai dar certo. Quase. Então ele é... Poxa vida, só de 5 em 5. Aí, pra acertar o alvo aqui, eu teria que mudar a velocidade inicial. A gente brinca de acertar o alvo, certo? Então, eu vou até colocar aqui um menor que 45. Para vocês verem que a professora tinha razão, que ângulo de 45 graus é sempre o de maior alcance, certo? Então, para velocidades iniciais iguais, vai depender do ângulo de mudança, certo? A figura ao lado mostra que a trajetória de um projétil na qual se leva em consideração a resistência aerodinâmica, a resistência do ar, é mais curta do que a parabólica descrita quando se desconsidera a resistência do ar. Então, aqui eu vou apagar e vou fazer isso aqui, ó, com resistência do ar. Quer dizer, sem resistência do ar. E agora eu vou colocar um valor de resistência do ar. Então, beleza? Então eu tenho, ó, com resistência, o meu alcance, ele é menor, certo? Então esse aqui que tá em rosa, ele seria o real. Esse aqui, em azul, é aquele movimento perfeito que a gente trabalha, né? Que a gente acaba trabalhando. Vou tentar colocar aqui. Ver se eu acerto o alvo. Quase. Peguei uma estrelinha. Ó. Certo? Então a gente encerra então a parte de lançamento de projéteis. E aí fica como vocês têm o experimento para fazer. E eu vou acrescentar atividade para vocês fazerem, tá? Então, lá da página 22, vocês têm até a página 25. Eu quero que vocês façam pelo menos 5 exercícios. Então, fica aí a escolha de vocês, quais exercícios vocês vão fazer. Vocês escolhem 5 exercícios para me mandar foto, beleza? Então, essa é a atividade, também vai estar lá no PowerPoint de vocês, eu vou acrescentar isso. Então, 5 exercícios da página da questões propostas. Então, vocês têm lá do exercício 6 ao exercício 17, tá bem? Então, fiquem com Deus e encerramos a parte de projéteis. E próxima aula a gente começa com a parte de movimento circular, tá bem? Então, até mais.